Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa chamada contágio social. E o que é isso, né? Isso é algo muito comum. Nós temos isso, é como algo que Deus nos deu mesmo, acredito, que é essa capacidade de contaminar os outros, contagiar os outros para conseguirmos desenvolver algumas coisas juntos. Então, por exemplo, precisamos fazer um trabalho em equipe e as pessoas vão se adequando uma ao ritmo da outra e de repente o trabalho super funciona bem, né? E acontece super bem. Então a gente tem essa questão de contagiar as pessoas com quem a gente está convivendo, inclusive no sentido de gostos, de preferências. Tem até um certo ditado que os palestrantes têm usado muito, principalmente essa questão do coach, né? Que você é o resumo das 5 pessoas com quem você mais anda, né? Porque de fato você é influenciado e você influencia. Existe esse contágio social. Agora é claro que quando a gente fala em contágio mesmo, quando isso é trazido à tona por uma pesquisa, tem a ver com algo que vira mais epidêmico, pandêmico, no sentido de relacionamento, de comportamento. Então, por exemplo, não sei quantos de vocês já tiveram a experiência. Eu sou palmeirense, eu fui uma vez, quando criança, ao estádio, e aquela sensação da massa torcendo, xingando às vezes, né? Ou aquele movimento de massa te leva, você sente a vibração dentro de você. E quando você vê, você está gritando igual, torcendo e pulando, e é um contágio social, né? Agora, o que é preocupante quando o assunto é esse? Que hoje em dia há uma polarização, né, muito crescente, as pessoas estão se posicionando em extremos, esquerda, direita, a favor e contra e tal, assim, e há um contágio social de opiniões muito rasas e as pessoas nem sabem porquê, mas estão defendendo aquilo porque se contagiam, se contaminam com uma posição. Como homens, isso é muito comum mesmo. Então, a questão de torcer para time, como a gente acabou de falar, comportamentos machistas, tudo isso tem a ver com contágio social. É o que se espera da pessoa, é aquilo que se espera que ela faça. Então, há uma pressão e comportamentos são moldados a partir disso. A gente vê isso em várias situações, até vestimenta, por exemplo, né? Homens nunca usaram gola V, era uma coisa feminina. Aí há um contágio social, uma moda colocada pela mídia e as pessoas passam a usar gola V, calça coladinha e coisas assim. E aí você fala, é uma moda feminina. Os homens usam hoje. Então, contágio social é um assunto bem amplo, bem amplo mesmo. Só que é importante a gente refletir um pouco antes de seguir no fluxo da maioria. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem contágios que são pecaminosos e doentios. Então, desde coisas, por exemplo, como a soberania branca, por exemplo, nos Estados Unidos. É um contágio social, racista, extremamente perigoso. Assim como as panteras negras lá também, do lado negro, né? Então, qualquer contágio social que incita a violência e que segrega, que diminui pessoas, que difama pessoas, coloca elas como inferior, isso é horrível. Então é complicado. E o contágio social pode acontecer de qualquer lado, de qualquer discurso, né? E eu vou dar um exemplo aqui de algo que tem me preocupado, por exemplo. Crianças, eu sou professor, coordenador, e crianças que eu já dei aula em anos passados, por exemplo, teve um 6º ano uma vez, em que as meninas começaram com uma conversa assim: ah, você é o quê? Aí a menina dizia: ah, eu sou bi. Ah, é? Ah, eu sou lésbica.
E aí perguntaram para uma das meninas e ela respondeu assim: não, eu gosto de menino. Como assim? Não, você é bi então. Ela: não, eu não sou bi, eu não quero nada com menina, eu gosto de menino. E aí eu fiquei olhando, quer dizer, todas foram em cima dessa menina, achando um absurdo ela ter dito apenas que gostava de menino. E aí eu vejo uma coisa meio maluca, né? Assim, há uma pressão, há um contágio social por causa de um discurso de defesa de minorias. E aqui eu não estou entrando em questão de se isso é importante ou não, a defesa das minorias. É claro que as minorias têm que ser respeitadas, ouvidas, ter direitos, eu não discuto nenhuma dessas questões. Acho que não é nem discutível, né? Minorias, pessoas que estão oprimidas devem ter o direito de existir, de ter direitos. Mas esse discurso tem feito o caminho contrário, ele tem invadido e ultrapassado a sua própria proposta de igualdade. E aí é que começa um problema. Porque quando um discurso ele vai além da igualdade, ele já passa a exigir superioridade. E esse contágio social entre os adolescentes é muito comum também. Adolescentes vivem esse contágio social de forma muito intensa para ter a aprovação dos amigos. E pesquisas recentes, eu tenho pesquisado, eu tenho notado, que estão usando um termo chamado disforia de gênero de iniciação rápida. Olha que nome, né? Que palavrão. Disforia de gênero é geralmente um termo usado para questões de transgênero, pessoas que não se identificam com o seu próprio corpo, né? Por exemplo, eu tenho um corpo masculino, mas eu não me identifico com ele porque eu me sinto feminina e aí há uma disforia de gênero. O meu corpo não combina com a minha mente, com os meus sentimentos e tal, com a minha identidade psicológica, algo assim. Só que o que as pesquisas têm percebido? Uma disforia de gênero não por motivos de gestação, como é o que se percebia até hoje. As crianças, num momento da gestação, por algum motivo, a carga hormonal que formaria o feto pode ter dado alguma questão, alguma anomalia, e a pessoa desenvolveu um corpo masculino, mas um cérebro feminino. Então isso aí são pesquisas ainda, não tem nada tão definido sobre isso. Mas era a explicação que se dava até agora, de forma bem simplista, claro. Quem pesquisa e quem é da área saberia explicar muito melhor. Mas hoje o que se percebe, o que as pesquisas estão descobrindo, é que há uma disforia de gênero, as pessoas estão entrando em crise de identidade sexual, não por um problema hormonal de gestação, mas por uma pressão social, por um contágio social. Então olha que coisa. Um garoto está lá crescendo, ele entra nos seus 11, 12 anos, na adolescência, e ele sente uma pressão social de não ser hétero. Porque ser hétero significa ser machista, homofóbico e um monte de carga semântica, né, de significado negativo. Atribuem a esse hétero toda uma teia de significados ruins. E aí é uma pressão pela mídia, uma pressão dos colegas, uma pressão de todos os lados, de falar assim, não, o legal é ser uma minoria, o legal é ser diferente, é estar aberto e flexível para ter todo tipo de experiência. Então, nós estamos vivendo uma pressão ao contrário agora, né? E isso é complicado, isso é preocupante. Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Contágio social existe, é uma coisa comum, mas quando ele chega a ponto de causar disforia de gênero, né, confusão de identidade de gênero, acho que isso tem que dar um alertinho aí na nossa cabeça. Porque nós sabemos que a identidade sexual é algo construído socialmente, né, não é algo genético, acho que essa discussão também já está bem estabelecida, né? A criação, o convívio, a cultura vai desenhando essa masculinidade no menino e essa feminilidade na menina. E aí,
quando a gente começa a viver um período numa sociedade em que o legal, em que o valorizado, em que quem recebe atenção é a pessoa em crise de identidade de gênero, a crise de identidade de gênero se torna desejável. E é isso que está acontecendo então. Então, vale a pena a gente pensar, analisar, estudar. É tudo muito novo, é tudo muito, né? Estão falando nisso agora, né? E quem sou eu para fechar o assunto? Eu estou trazendo o assunto à tona para a gente pensar mesmo. E avaliar, né? A gente nunca pode dizer, nada a ver. Igual tem uma ala radical que defende a minoria LGBTQI+, que fala, não, falar isso é um absurdo, isso vai criar ainda mais preconceito, dizendo que ser gay é algo que passa como se fosse uma doença, contagiando as pessoas e tal. Tem gente que vai interpretar assim? Tem. Mas não é por isso que eu não tenho que discutir e pensar nisso. Não é como uma doença, né? A gente tem que pensar assim. Contágio social é algo comum, o ser humano faz isso. Agora, será que isso não é complicado, criar crise de identidade de gênero por contágio social? Né? Então, não quero promover nenhum tipo de preconceito ou perseguição ou compreensão da crise de identidade de gênero como uma doença contagiosa, nada disso. O que eu quero é que a gente reflita. Como estamos construindo identidade de gênero? É normal, deveria ser o padrão, porque a palavra normal é norma, né? Deveria ser o padrão construir identidade de gênero de forma tão flexível que gere confusão? Como fazer isso? Né? Como construir identidade de gênero de um jeito saudável que nos faça, ao mesmo tempo, construir heterossexuais saudáveis, construir masculinos e femininos saudáveis e ainda assim respeitar homossexuais, transgêneros e pessoas que estão em uma construção de identidade sexual diferente por diversos fatores que discutiremos aqui também em outras oportunidades. Mas é isso, eu queria trazer à tona essa questão, queria que as pessoas pensassem sobre isso, mas de forma não preconceituosa de fato, né? Nada de radicalismo, né? Mas compreender, dialogar, tentar entender melhor. E é isso. E que Deus nos capacite a todos para entender todas essas coisas.